Vamos repetir a pergunta do internauta? Ele disse: Martinez, você disse que um salvo em Jesus não passa pelo juízo investigativo. Então, como explicar 1 Pedro 4,17? Vamos ler o texto? Vamos lá pegar nossa Bíblia, eu já deixei aqui aberto, tá? 1 de Pedro 4,17. Diz assim o texto: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? É uma pergunta retórica. E nesse texto aqui, Pedro vai falar de julgamento e julgamento de crente. Agora, pegue o texto aí, você, meu internauta, lê em casa. Você vai perceber que o texto está falando de julgamento de crente vivo. Não tem nada a ver com julgamento de crente que já morreu. Porque qual é a ideia do juízo investigativo? As pessoas que morreram serão julgadas por Jesus através dos livros supostamente de registros. Então aí vai ver, através desse juízo, quem será ou não salvo. Por isso que eu sempre digo que o adventista que acredita nisso, ele não tem certeza da vida eterna. Agora vamos ler Romanos 8:1, que eu acho que é um texto muito interessante que vai complementar 1 Pedro 4,17. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja, se você está em Cristo Jesus, se você anda segundo o Espírito de Deus, você não tem condenação. Se porventura eu, como crente, dei lado para a carne, aí eu vou passar por aquele juízo de 1 Pedro 4,17. Lá no livro de Hebreus, Deus fala que castiga aqueles que são filhos dele, mas castiga o filho vivo. Não tem nada a ver com o juízo de alguém que já morreu. Quem morre em Cristo está salvo e pronto. Não tem que passar por nenhum juízo, porque a obra da cruz foi completa. Inclusive, quando o Senhor Jesus, ele brada João 19:30 e ele declara está consumado, ele usa a palavra grega tetelestai, ou seja, está pago, está liquidado. Eu tenho um vídeo aqui onde o pastor adventista diz que a obra de Jesus não acabou na cruz. Olha aí, escuta comigo esse vídeo. Ellen White diz: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens, não é a cruz. Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Na cruz... Você viu o que esse pastor falou? A obra de Cristo para o adventismo não acabou na cruz. Por quê? Porque Jesus, em 1844, naquele suposto juízo investigativo, que é a justificativa paliativa para o dia que nada aconteceu, 22 de outubro de 1844, então eles inventaram esse juízo investigativo, que é uma balela, não tem base bíblica, tá certo? Já eu vou voltar a falar do juízo investigativo. Então, você já entendeu 1 Pedro 4,17. Pedro está falando de castigo, de juízo para aqueles filhos rebeldes que estão vivos. Então a igreja de Deus, se fizer coisa errada, a igreja passa por castigo. É isso que ele está falando. Não tem nada a ver com a nossa morte e um suposto juízo depois da nossa morte. Mas aí ele vai falar aqui do trono, do tribunal de Cristo e do trono branco. Então vamos ler e definir o que significa tribunal de Cristo. Acompanhe comigo aí na tela do seu vídeo. Tribunal de Cristo é um evento que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Todos os salvos em Cristo devem compreender o que será esse tribunal, bem como o que os aguarda nesse grande evento. Leiamos 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o que o texto está dizendo?
o que significa tribunal de Cristo. Não tem a ver com condenação. Tem a ver se ele vai receber ou não galardão. Se você ler todo o texto de 2 Coríntios capítulo 5, você vai ver que Paulo vai dizer que tem alguns que se salvarão apenas como a roupa do corpo, como aquele que escapa de um incêndio, ou seja, não terá galardão. Exemplo, o ladrão na cruz que foi salvo naquela tarde com Jesus ali. Ele foi salvo, mas não tem galardão, porque não deu tempo dele ter obras. Mas nós que fizemos obras, nós que servimos a Deus, nós que entregamos a nossa vida a serviço do reino, além da nossa salvação que é de graça, ainda vamos receber galardão. E veja que o tribunal de Cristo não é antes da sua vinda, é para depois do arrebatamento da igreja, vamos comparecer diante do Filho de Deus para sermos galardoados, premiados. Não tem nada a ver com castigo. Aí tem o trono branco. Acompanhe comigo aí na tela do seu vídeo. Trono branco. O julgamento do grande trono branco é encontrado em Apocalipse 20, de 11 a 15. E é o julgamento final antes que os perdidos sejam lançados ao lago de fogo, o lugar de eterna punição, comumente conhecido como inferno ou guiena. Então veja, este tribunal, o do trono branco, as pessoas serão ressuscitadas, as não salvas, serão chamadas para esse juízo, e aqui é uma confirmação de sentença. A pessoa já está no Hades, no lugar de sofrimento, ela é chamada e recebe a confirmação da sentença. Vou dar uma analogia muito comum para você entender. Vamos imaginar que a polícia pegue um bandido no ato delituoso, ele está cometendo crime. Então aquela pessoa é recolhida ao centro de detenção provisória. Ele já cometeu o crime, ele foi pego no ato, ele matou a pessoa, ele vai receber a sentença. Mas ele, enquanto isso, fica ali no CDP, que é o Centro de Detenção Provisória. Quando o juiz chamá-lo, ele recebe a condenação e aí ele sai do CDP e vai para o cadeião, cumprir a pena. Idem o caso do trono branco. As almas que estão no Hades, no lugar de tormento, são chamadas, são condenadas, ou, melhor dizendo, ratificado a condenação. Porque lá em João 3, 17 e 18, o Senhor Jesus fala que aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado, não vai ser, já está. Então o trono branco é para confirmar a condenação. O tribunal de Cristo, repetindo, é para confirmar o galardão, testificar o galardão, cada um vai ter um. Já o trono branco não, é para os condenados. Tribunal de Cristo para os salvos. O grande trono branco para os condenados. E aí, esse condenado vai receber juízo eterno, punição eterna. Tá certo? Agora vamos ver o que é juízo investigativo. Você já percebeu aí pela fala do pastor que juízo investigativo é aquela ideia que Cristo não acabou a sua obra na cruz. Mas vamos ver aqui o que diz o próprio Adventismo do sétimo dia. Juízo investigativo é realizado no céu. Envolve os justos mortos e os justos vivos, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ocorre no santuário celestial, onde cada caso será decidido ou para a vida ou para a morte. Obra realizada no segundo compartimento chamado de Santíssimo. Está aí o site Adventismo e olha quanta obtusidade é dito aqui. Primeiro, esse juízo pode sim ser para a salvação ou para a condenação. O Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fez um vídeo aí na rádio que ele estava com o Tito e ele diz que isso não é verdade. Eu vou falar aqui para vocês, ele está mentindo. Vou repetir, ele estava mentindo. Olha aí. O Conflito dos Séculos, página 486, quando Ellen White trata do juízo investigativo. Ela diz, Ellen G. White, todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado, aceita-se nomes e rejeitam-se nomes. Então veja, gente, segundo essa doutrina do juízo investigativo, que seria a obra não completada na cruz, mas a partir de 1844, as pessoas que morreram, que estão aniquiladas
inexistentes, serão lidas os seus registros. E aí, mediante o que elas fizeram, aceita-se nomes e reprova-se nomes. E veja que o cara aqui da Igreja Adventista do site diz que esse juízo é para o salvo. Quer dizer, a pessoa estava dentro da igreja, morreu no adventismo ou morreu nessa fé, e aí ele vai receber uma sentença que pode ser sim ou não. Rejeita-se nomes ou aceita-se nomes. Então isso é absurdo. Aí cabe Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não faz sentido um crente ser julgado depois de morto. E eu disse também no outro vídeo, você deve se lembrar, do porquê os adventistas arrepiam com a questão da imortalidade da alma, ou a imperecibilidade da alma. Por quê? Se o salvo já está no paraíso, embaixo do altar de Deus hoje, e o perdido está lá no Hades, no lugar de tormento sofrendo, já se sabe o destino de ambos. Não tem que investigar nada, já está patente. Mas o adventismo precisa do sono da alma para depois ver se o salvo vai ou não ser salvo, ou se o crente vai ou não ser salvo. Absurdo isso aqui. Então, gente, eu estou aqui, viu, meu caro, explicando isso para você, porque as pessoas são leigas e os adventistas são marotos, sabe? Malandrinho, sabe aquele o Sérgio Malandro? Os adventistas é isso, é Sérgio Malandro. Então eles vêm jogando as coisas para cima da pessoa que não tem um conhecimento amplo da Bíblia, que não tem uma visão panorâmica geral da Bíblia, e ele pega um texto como esse de 1 4,17 para falar que a pessoa vai ser julgada depois de morta. Tenha santa paciência. Então, gente, nesse vídeo aqui eu estou aqui definindo para você o que é Tribunal de Cristo, o que é trono branco e o que é juízo investigativo. Então, trono branco está na Bíblia, Tribunal de Cristo está na Bíblia, juízo investigativo não está na Bíblia. É balela, é conversa fiada de adventista. Aliás, uma doutrina como essa, se tivesse um pouquinho na Bíblia, outras organizações evangélicas ou cristãs teriam essa cosmovisão. Por que elas não têm? Porque só o adventismo inventou essa balela. Nenhuma outra facção cristã que houve, ou que há, ou que haverá para interpretar desse jeito. Isso aqui é um estupro exegético. É uma violação exegética. Não tem base, tá bom? Então, o colega aqui que fez a pergunta, 1 Pedro 4,17, colega, tem a ver com juízo para quem está vivo, não é para quem está morto, não. E Tribunal de Cristo é uma coisa, é para o salvo, depois do arrebatamento, enquanto que o trono branco é para o condenado também, depois do final do milênio. Inclusive os adventistas também creem nisso, tá? Só não creem que será eterno, mas será no espaço de até 1000 anos. Então, explicado isso, gente, pelo amor de Deus, como é que alguém pode aceitar uma doutrina esdrúxula dessa? Você, meu amigo telespectador, não aceite esse tipo de coisa. Saia dela, povo meu. Vocês não podem ficar numa igreja ou alguém que se diz cristão, ficar numa instituição que nega a obra expiatória de Cristo na cruz, uma obra completa. Lá em Hebreus, acho que capítulo 7, também fala isso. Foi feito por completo. Tetelestai. A obra de Cristo acabou, já está feita. É só você crer nela e a graça da salvação é tua. Então, é muito simples para mim a palavra. Lamento que as pessoas estão sendo feitas de gato e sapato com umas heresias dessas. São heresias de perdição, heresias terríveis e mentiras deslavadas para engodar as pessoas. Que Deus ilumine a sua mente, que o Espírito Santo possa esclarecer você, que você não caia nesse engodo. Isso aqui é uma blasfêmia. Blasfêmia contra Deus, contra Cristo e sua obra na cruz e contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra a Trindade. Que Deus te abençoe, que Deus te livre dessa mentira e que Deus te dê a bênção dele através da graça que já foi consumada na cruz do Calvário. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.